Esse café é diferente, pois vamos conversar um pouco nesse café, ao invés de falar sobre um assunto ou entrevistar alguém. Talvez os próximos cafés eles sejam assim, eles sejam gravados, né? Bom, eu queria comentar com vocês, em primeiro lugar, um assunto relativamente novo que apareceu na mídia recentemente, que é a questão da pesquisa a respeito do censo espírita, né? Olha, 2% da população brasileira é espírita e a gente vem percebendo um índice de queda no número das pessoas que se declaram espíritas. E eu tenho a impressão que esse número vai cair ao longo dos anos, por algumas razões, né? Primeiro, porque a pandemia impactou muito nos centros espíritas, né? A nossa doutrina ela se baseia muito na reunião e na comunhão nos centros espíritas. E, obviamente, o número de frequentadores caiu durante a pandemia porque os centros fecharam. Né? Bom, mas por que isso não aconteceu nas outras crenças necessariamente? Por uma razão. Porque nos centros espíritas existe o tratamento médico espírita, então as pessoas vão ali em parte para se tratarem, e também porque nos centros espíritas existe uma grande vertente de esclarecimento. As pessoas são esclarecidas, existem palestras, existem grupos de estudos, né? E isso é algo que mantém viva a atividade das pessoas. E na medida em que a gente não obteve essa participação, as pessoas foram se virando de outras formas, arranjando outros modos de compartilhar suas crenças, suas fés. Houveram muitas lives, né? Os espíritas fazem muitas lives. Só que com isso a frequência ao centro espírita e o hábito do passe, o hábito de se usar a terapêutica médico espírita, de alguma forma se perdeu. Outro ponto são mudanças que a gente vem percebendo na nossa sociedade. Ou seja, o número de crianças na evangelização tem diminuído na maior parte dos centros. É lógico, vocês provavelmente conhecem centros perto de vocês que têm uma atividade ainda produtiva, ainda tem muita gente fazendo a evangelização infantil e tudo mais. Mas na grande maior parte dos centros, isso diminuiu bastante. Primeiro porque os pais estão cada vez mais ocupados e já não tem mais tanto tempo para levar os filhos na evangelização. Segundo porque a locomoção em cidades como São Paulo, onde eu estou, e outras cidades grandes, começa a ficar mais difícil. E outra porque começam a haver uma certa competição com uma agenda lotada das crianças, né? É escolinha disso, é balé, é aquilo, é festa da turma, e acaba competindo com, obviamente, evangelização infantil. Então os pais não se veem mais com tanto tempo para levar as crianças na evangelização. Existe um outro ponto importante também. A doutrina espírita é uma doutrina que se baseia muito na leitura. Os espíritas são leitores fanáticos, né? E a gente tem percebido cada vez menos vontade de ler, né? As pessoas cada vez leem menos. Todo mundo hoje lê manchete, todo mundo hoje fica só lendo o título das notícias. O próprio jornal encolheu, já muitos nem estão mais circulando com o mesmo volume de páginas e conteúdo que tinham antes. E as pessoas estão perdendo o hábito de lerem ou perdendo o estímulo para a leitura, também vão perdendo o seu nível de entendimento das coisas. E na medida em que a gente não tem esse entendimento, a gente também acaba perdendo a gana, né? Aquela vontade de cada vez saber mais. E isso tudo afeta. Isso tudo afeta a nossa vontade, a nossa capacidade de participar e de entender tudo o que acontece no movimento espírita
e tudo que acontece em especial no movimento médico espírita. Na parte médica, nós temos que entender que a medicina é quase que uma religião em si própria. Ou seja, a medicina tem os seus ritos, a medicina tem as suas hierarquias, tem as suas regras, e é muito difícil, muitas vezes, para o médico espírita largar isso ou deixar de estudar um texto, às vezes deixar de ler um artigo médico para se dedicar à leitura e ao estudo, por exemplo, das obras de André Luiz. Cada vez mais a solicitação deste tipo de profissional para que a medicina tradicional seja aplicada da forma correta é cada vez maior, né? Então, esses colegas, eles acabam destinando o seu tempo para o estudo da medicina propriamente dita e acabam se dedicando menos ao espiritismo. Na medida em que a ciência vai avançando, muitos desses colegas também têm certo receio de se declararem espíritas, né? Uma vez que pode ser que sofram represálias, a gente nunca sabe. Tem um outro ponto importante também, né? E isso não é ruim, isso é bom, que é o fato de que vários grupos estão estudando espiritualidade. Hoje, várias sociedades médicas têm no seu quadro departamentos que estudam espiritualidade. Isso acontece na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Sociedade Brasileira de Geriatria, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, na Sociedade Brasileira de Pediatria, assim, lá e na psiquiatria, que tudo começou por ali. Você vê grupos fantásticos aparecendo em Juiz de Fora, e aqui no IPQ, no Instituto de Psiquiatria, agora na Rede Dora, ou seja, começam a existir núcleos de estudos. No próprio Albert Einstein, onde eu milito, nós temos um grupo que estuda a espiritualidade, enfim. E isso faz com que muitos médicos que são espíritas se sintam contemplados, se sintam satisfeitos de estarem ligados a entidades como esta, e com isso sentem menos necessidade, talvez, de se agregarem a centros espíritas. Né? Bom, agora, voltando à pesquisa, né? É importante, como é que a gente avalia isso, né? Bom, em primeiro lugar, existe um viés grande nessas pesquisas, porque muitas pessoas se declaram pertencentes a determinada crença ou determinada religião, mas muitas vezes aderem a outras concomitantemente. Isso é típico do sincretismo religioso brasileiro. Ou seja, nós temos a nossa fé primária, muitas de nós receberam a primeira comunhão, receberam a hóstia, tiveram uma vivência na igreja cristã, mas muitos vão a centros espíritas. Isso acontece com várias crenças. No judaísmo, você vê uma certa miscigenação, um certo sincretismo religioso. Isso é típico do brasileiro. Então, na verdade, muitas das pessoas que se declaram católicas, muitas vezes frequentam os centros espíritas, ou frequentaram os centros espíritas, ou se beneficiaram de algum tratamento médico espírita através do passe da água fluidificada, desobsessão e assim vai. Faz diferença para a gente? Na minha visão pessoal, não. Por quê? Porque a doutrina espírita não procura ficar angariando novos adeptos, não é da nossa prática. Nós queremos simplesmente curar-nos a nós mesmos, em primeiro lugar. E essa nossa autocura acontece com os mecanismos de auxílio a nós mesmos. Nós somos os maiores beneficiários dessa nossa crença. Então, para nós, o mais importante é viver segundo a nossa crença e estimular que as pessoas vivam desta forma. Nem todo mundo, por mais evidências que nós mostremos
vai acreditar na reencarnação. Nem todo mundo, por mais evidências que sejam mostradas, vão acreditar na vida após a vida. Muitas pessoas vão preferir ficar no dia a dia, preferir ficar nas questões materiais, vivendo essa vida como se fosse a única. Existem já várias evidências mostrando que a vida continua. Existem várias evidências falando da reencarnação. Isso não é novo. O doutor Alexandre Moreira Almeida e outros publicaram um livro da ciência, Ciência após a Vida. E esse livro é muito bom. E ele mostra várias possibilidades de entendimento de que a vida continua. Mas apesar disso, apesar de várias demonstrações de médiuns, várias provas desde o século passado, as pessoas preferem continuar não acreditando. Mas esse não é o ponto. O assunto não é necessariamente convencer as pessoas. Esse ponto é fazer. O nosso ponto é fazer com que nós tenhamos uma vida adequada àquilo que acreditamos. Porque para estas pessoas que não acreditam, nós somos o maior exemplo. Nós somos um grande exemplo. E a gente precisa dar esse exemplo, através das nossas atitudes, através do nosso dia a dia. Então, hoje, o nosso café, ele vai ser um pouco mais breve, porque nós vamos abrir aqui agora, nos nossos próximos capítulos, uma discussão a respeito da literatura de André Luiz, ressaltando os pontos de mudança íntima e os pontos de mudança das nossas atitudes e pensamentos. Pois, na verdade, sendo muito franco com vocês, o que vai fazer e o que vai importar no final das contas é como é que a gente desencarna, né? Não é quantos por cento da população é espírita. Isso não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença na vida de cada um de nós é como nós chegamos no fim da nossa encarnação. O que é que nós podemos mudar? O que é que nós mudamos no nosso hábito mental e no nosso pensamento? Sim, pois essa é a real mudança. É a mudança na forma como pensamos. É a mudança na forma como agimos. É uma retidão entre o pensar e o agir, da melhor forma possível. Sempre pensando em como é que a gente pode fazer a diferença do lado positivo. Procurando não jogar palavras vazias, sem conteúdo, procurando evitar a maledicência, procurando evitar o mau uso das oportunidades que a vida apresenta para a gente. Pois é, porque esse é um ponto importante. A vida apresenta oportunidades todos os dias, todas as horas, desde a hora que você acorda. Aquela palavra encorajadora, aquele olhar simpático, aquela emissão de amor, mesmo que você não diga nada, isso tudo torna o dia das pessoas que nos cercam melhores. E a gente tem que começar a ficar atento ao que emanamos, porque essa é a grande diferença. É isso que vai fazer com que a gente tenha harmonia no nosso perispírito e, por consequência, harmonia no nosso corpo espiritual e no corpo físico. Não adianta a gente ficar pensando nas doenças, sem pensar que tudo o que acontece no nosso corpo é reflexo do nosso espírito. E tudo o que acontece no nosso espírito dá em comunhão com a forma como pensamos e como agimos. Portanto, não percam uma oportunidade sequer de treinar essa habilidade nossa de agir de um jeito melhor, desde a hora que você acorda. Porque várias oportunidades se vão apresentar na sua frente, quer no trânsito, quer no contato com aquela pessoa que é menos feliz na sua atividade profissional, quer no contato com um familiar que às vezes provoca a gente. Tudo isso vai refletir, né? Vai refletir no nosso perispírito, vai refletir na forma como o nosso centro de força recebe essa emanação.
E cada centro de força está ligado ao nosso perispírito. Então, o nosso perispírito vai necessariamente sorver essa energia e, mais uma vez, através dos centros de força ligados aos plexos nervosos, vão chegar às nossas células, que vão se alimentar da nossa qualidade de pensamento, bem tanto e mal. Então a gente precisa estar muito ciente disso. Perto disso, não vai fazer muita diferença se o nosso vizinho, se a nossa taxa de espírito vai aumentar ou diminuir. O que importa é que o número de pessoas do bem, o número de pessoas que estejam voltadas para a caridade, o número de pessoas que de fato sejam instrumentos do bem, é esse número que tem que aumentar. Se elas aumentarem advindas de qualquer crença, para nós isso não vai fazer muita diferença. Na verdade, a crença na reencarnação, a crença em outras vidas, vai fazer bem para elas mesmas. E nós, emissários desse tipo de conhecimento, temos que vivenciá-lo. Pois ao vivenciar, nós vamos dar um exemplo para estas pessoas. E para vivenciar, nós precisamos estar conscientes. E esse é o outro ponto de influência ressorte. Esse ponto aí de doer. Por quê? Porque o que é ter consciente? Consciente é você estar ligado nas suas atitudes, a todo momento, a toda hora e a todo custo. É preciso a gente estar no aqui e agora. Só no estar aqui e agora é que nós vamos ser honestos com aquilo que estamos sentindo. Senão nós vamos adorar aquilo, você não tem a menor dúvida disso. Então a gente estando consciente no aqui e agora, nós vamos saber se estamos com raiva, se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos vivendo o orgulho e a vaidade. Agora, para desenvolver o aqui e agora, para que nós sejamos melhores, para que a gente consiga melhorar a nossa capacidade de emanação, para que a gente consiga melhorar o nosso pensamento, nós temos que treinar. Como é que se treina aqui agora? Palavra-chave é autoconhecimento. Esse autoconhecimento pode vir de várias formas. Uma delas, por exemplo, é a psicoterapia. Você tem um terapeuta com o qual você se relaciona e que vai te conhecendo. A outra possibilidade é através da meditação, do yoga, das práticas de respiração, onde você vai se nutrindo e vai se harmonizando. A outra é simplesmente, e essa é a mais difícil, é ser honesto com você mesmo. Essa é muito difícil. É você começar a perceber que você não está sendo sempre honesto com você. É você começar a perceber quando de fato você está orgulhoso, quando de fato o que te move é a vaidade. Nesse sentido, é muito importante medir as suas palavras. Sabe, aquele comentário desnecessário só para mostrar que você de alguma forma tem um entendimento melhor do que o outro. Sabe, aquela ironia fina que às vezes escapa pelos nossos lábios. Ai, pessoal, escapa mesmo, viu? E aí a gente, não, eu imagino, não falei isso, não falei nada, nem pensei nisso, mas pensou, falou que não devia, que tudo isso a gente tem que colocar na nossa balança. Essa é a parte mais difícil. É a parte da gente ser honesto com a gente mesmo. E aí, sabe, é importante você dizer para a pessoa que está ao seu lado, para ela te cutucar às vezes. Falar, olha, me avisa se eu falei alguma coisa que eu não devia. Puxa, me conta se eu, de alguma forma, fui indelicado, né? Porque nós não somos bons juízes de nós mesmos. E se a gente, por exemplo, está com uma pessoa que gosta da gente e a gente gosta dela, nada melhor do que você dizer para ela, puxa, você vai ser o fiel da minha balança. Me ajuda aqui a entender o que está acontecendo. Esse é um exercício diário.
E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes demora uma encarnação inteira ou mais de uma encarnação para a gente começar a mudar características nossas. E é nesse ciclo reencarnatório onde a gente vai aprimorando cada reencarnação, a gente dá uma lapidada no nosso diamante. Até que um dia a gente está com o diamante todo lapidado e a gente não precisa encarnar mais aqui, mas aí vão ser milhares de encarnação. Então, nesta encarnação, a sua pedrinha ali tem alguma coisa que está aqui para ser polida. E para que isso seja polido, para que você brilhe, é necessário que você perceba o que é que precisa ser polido. E aí entra uma outra coisa. A gente se engana. Não, eu vim aqui, eu sou médico, eu vim aqui para salvar vidas. Então, se eu salvar vidas, eu vou estar me aperfeiçoando e polindo meu diamante, eu vou estar ali construindo a lapidação do meu crescimento. Olha, salvar vidas é nobre, obviamente essa é uma missão, mas não é o Na verdade, para ser honesto com vocês, muitas vezes a missão é outra, completamente diferente. É aprender a humildade. E o médico, o profissional de saúde que veio achando que vai salvar vidas, ele na verdade tem que aprender a ser humilde e reconhecer que tem muitas vidas que ele não vai salvar. Aprender que ele é limitado e tem muitas limitações. Tudo isso faz parte do aprendizado. E às vezes a gente encarna aqui achando que vem fazer uma missão maravilhosa e tal. Mas na verdade, às vezes a gente vem aqui só para se dar bem com a mãe, para se dar bem com o irmão, para aprender a lidar com um filho difícil, para aprender a lidar com aquele familiar que vive irritando a gente. Na hora que a gente aprende isso, a gente aprende que aquela pessoa que a gente acha que é a nossa pedrinha no sapato, é o sapato inteiro. A gente tem que investir isso e aprender a lidar com esta pessoa, porque ela não está ali por acaso. Mas a gente procura evitar isso. A gente procura não entrar em contato, procura arranjar formas de escapar disso. Mas, pessoal, não dá para escapar disso. Por quê? Porque o destino, ele é mestre. Ele vai colocar a gente nas mesmas situações e quando você menos esperar, você vai se confrontar ou com aquela pessoa ou com aquela situação. Às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma situação, por exemplo, uma dificuldade de reconhecer a incapacidade de resolver uma questão ou uma certa dificuldade em lidar com outras pessoas que têm um determinado perfil e a vida vai te colocar frente a estas situações várias e várias vezes até a gente aprender. É assim, né? Todos esses exemplos que eu dei estão na literatura André Luiz, estão nos livros do Chico, o Emmanuel fala disso, tá? E nós vamos passar nos próximos capítulos do André Luiz, nós vamos comentar. E talvez o esquema da gente no futuro seja esse mesmo. Talvez eu queira simplesmente bater papo com vocês, né, e interagir com vocês. Né? Porque, na verdade, a gente passou aí praticamente 30 episódios do André Luiz, conversando com pessoas, falando, né, dando aula para vocês. Mas talvez a gente bater papo talvez seja a melhor saída. Então, nós vamos começar a trabalhar nesse sentido daqui para frente. Tá? Vamos trabalhar para que a gente juntos ache caminhos para chegar lá. Então, hoje é um café com André Luiz mais curto. Na verdade, eu queria basicamente bater papo com vocês e tocar sobre vários temas. E a gente vai voltar a falar deles no futuro. Forte abraço, ficamos por aqui e vamos voltar nos próximos cafés de um jeito um pouco diferente. E eu espero que vocês gostem
porque a gente vai bater papo. Até lá. Um bom sábado para todos vocês.